santa e abençoada segunda-feira a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você está chegando no canal pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal de evangelização. Tem evangelização de segunda a segunda, mesmo com dificuldades, independente da hora, independente do momento, independente de saúde, tudo. Eu vou estar aqui evangelizando com vocês. Para a honra e glória de Jesus é um propósito que eu vou seguir. Então, a igreja celebra hoje Santo Eusébio de Vercelli, um santo que não era tão santo assim. Foi viver da política e do direito, até que se encontrou com Jesus e foi batizado por Papa Eusébio. Então, dali em diante, seu nome foi Eusébio de Vercelli, que é a cidade, se não me engano, na Itália, de onde ele passou. Viveu para evangelizar, infelizmente foi durante um tempo contaminado pelo arianismo, que foi uma ideia por alguma parte da igreja na época, que não conseguia contemplar Jesus como ele deve ser contemplado. Entendia que Jesus não era Deus, Jesus era uma outra pessoa. Mas isso foi uma fase. Viveu para evangelizar, para cuidar de doentes, para propagar o nome de Jesus. E que a sua vontade, a sua conversão de desistir da política, do direito, do dinheiro, seja um exemplo para nós. Que nós possamos cada vez mais nos converter diariamente. Que a conversão é algo diário. Vamos converter de hoje para amanhã. Não é bem assim. É diário, é gradual. Santo Eusébio de Vercelli, rogai por nós. O Evangelho de São Mateus, eu prometi para vocês, eu vou cumprir, que eu vou fazer um vídeo especial do ano litúrgico da igreja, para vocês entenderem. Mas os vídeos vão ser um pouquinho menores porque eu expliquei, em razão do frio, a minha visão dói muito, eu tive um outro sangramento no meu olho, infelizmente. É algo que eu estou tratando, mas já é o 5º esse ano. Então, para a honra e glória de Jesus, vou tratando, vou cuidando e vou gravando os vídeos para vocês. Nós devemos unicamente essas dificuldades, essas coisas que atrapalham a gente deve entregar na mão de Jesus como sacrifício. Não é por isso que eu vou deixar de gravar. É agora que eu vou gravar mais ainda. No sacrifício, na dificuldade e na dor. O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, estamos no capítulo 14 já, versículo 13 a 21. Nós já tratamos dessa passagem no livro de São João, o evangelista que também narra a passagem onde Jesus, depois de saber da morte de João Batista, foi se refugiar. Um barco, foi para uma região mais deserta, para refletir, orar em razão da morte de um dos seus discípulos. Porém, a multidão, sabendo que Jesus ia para lá, foi atrás dele. Jesus, compadecido, tentou acolher a multidão junto com seus discípulos, onde ele realizou o milagre dos pães e dos peixes, dos cinco pães e, se não me engano, os 2 peixes, que ao final sobraram muitos peixes e 12 cestos de pães, que serviu mais ou menos mais de 5.000 pessoas. O que Jesus quer dizer para a gente com esse milagre dos pães? Que para muitos ali, aquele pouco de pão e peixe não serviria para alimentar aquelas pessoas. Tem uma passagem no Evangelho, se não me engano, de São Marcos ou São Mateus: nem de pão vive o homem. Jesus quer mostrar pra gente que nem daquilo o homem vai viver. O homem vai viver mais da palavra de Deus. O homem vai viver mais de tudo aquilo que ele bebe da palavra, que ele se alimenta do evangelho, que ele se alimenta da oração, que ele se alimenta da palavra, que se alimenta de Jesus eucarístico na hóstia santa, na Santa Missa. Se alimenta de Jesus na adoração ao Santíssimo Sacramento.
adoração ao Santíssimo Sacrário, que é um exemplo de entrega. O sacramento da comunhão, o sacramento do batismo, o sacramento do casamento, o sacramento da confirmação do batismo, que é a crisma. Então tudo isso é o alimento, é o peixe e o pão que Jesus multiplicou. Muitas das vezes a gente se alimenta de coisas que não fortalecem a nossa alma, como essas coisas que eu falei com vocês. Na maioria das vezes a gente se alimenta de pornografia, de drogas, de mentiras, de intrigas, de hipocrisia, de falsos deuses, de falsas religiões. A gente se alimenta tanto de tanta porcaria que a gente vê na televisão, de tanta coisa inútil que não vai agregar nada para o nosso corpo e para a nossa alma. A gente se alimenta de tantas músicas indecentes, de tantos gestos obscenos, de tantas séries que ligam ao inimigo, mas a gente às vezes tem preguiça de se alimentar do que é certo, se alimentar de Deus, da palavra de Deus. É mais cômodo a gente se alimentar daquilo que está mais ao nosso alcance, porque a internet, o celular, é um mundo aberto. Num clique você tá naquele site indecente, num clique você tá naquele site de relacionamento que você se perde, mas num clique você também pode estar próximo de Deus. É o interesse que nós devemos ter por Jesus e pelas coisas do céu, do mesmo jeito que a gente tem pelas coisas do mundo. Beba e se alimente do que é certo, não do que é errado. Um grande beijo do Joãozinho. A intercessão de Santo Eusébio de Vercelli, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, com as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amanhã eu tô de volta. Tchau!